Mas enfim, né, Lele, falando primeiro sobre as saídas, né, do Palmeiras. Luiz Guilherme, né, aquela negociação que a gente já trouxe aqui os valores há muito tempo, agora ele vai passar pelos exames médicos, vai assinar contrato com o West Ham até junho de 2029, né, um contrato longo também com o clube inglês. A venda dele, 23 milhões de euros fixos, cerca aí de 131 milhões de reais, mais 7 milhões de euros em metas contratuais, né, cerca aí de 40 milhões de reais, e o Palmeiras ainda fica com 20% de uma venda futura do Luiz Guilherme, né? Então, e lembrando que o Luiz Guilherme tem direito a 20%, né? O Palmeiras tinha 80% do passe do Luiz Guilherme. Eu, sinceramente, ainda não consegui checar se o Luiz Guilherme vai receber 100% daquilo que pertence, ou se ele deixou alguma coisa para o Palmeiras, né? Se caiu aí de 20 para 10 nessa negociação, ainda não consegui checar isso, mas é claro que o Luiz Guilherme não vai E só um ficar. detalhe, ô Soler, eu acho que é importante essa informação especificamente da manutenção dos 20% para uma futura venda, porque é um jogador que pode perfeitamente ser negociado de novo. Então, quando a gente tinha informação de que era 30 milhões na paulada, mais o variável, ali tudo bem você não ficar com 20%, mas 23 mais o variável, você tem que ficar com 20%, que aí, senão não seria uma venda muito boa. Eu achei uma venda muito boa, achei uma venda muito bem feita, e o Palmeiras acertou demais em ficar com esses 20% aí de uma futura venda. Concordo com você, Lele, ainda mais para um jogador que ele tem um poder de revenda no mercado, né? Claro, o Luiz Guilherme é muito bom jogador, eu acho que ele vai conseguir estourar, vai virar um craque da bola, mas por enquanto, a nível profissional, ele ainda não atingiu o patamar do que hoje o Estevão está fazendo, do que o Endrick fez. Eu acho que o Luiz ele pode ter uma explosão um pouco mais tardia, né? Uma explosão ali com 20 anos, né? Porque por enquanto só tem um gol como jogador profissional, só uma assistência, então os números teoricamente são baixos para a qualidade. O Luiz ele tem muita qualidade. O Luiz Guilherme, acredito que ele vai crescer bastante, terá oportunidades no West Ham, né? E aí a grande questão é essa manutenção dos 20% de uma venda futura, porque o Palmeiras pode ultrapassar até o valor que estava previsto na sua multa rescisória, né? Com ele atingindo todas as metas, mais o valor fixo, dependendo do que acontecer no futuro, o Palmeiras pode até ultrapassar o valor da multa rescisória, é claro, aí estamos falando de uma negociação gigantesca, mas caso ele não ultrapasse o valor da multa rescisória, pode ser que lá na frente o Palmeiras, somando tudo dessa venda futura e o que vai receber, chegue ali na casa dos 40 milhões de euros, né? Então, eu vejo também um valor interessante nessa venda do Luiz Guilherme, só ainda não consegui ter acesso à informação do quanto o jogador vai ficar, né? Porque pode ser que desse valor total de 23 milhões ele tenha os 20% que pertencem a ele, ou se ele diminuiu, vai ficar com 10. Isso, sinceramente, eu ainda não tenho, né? Então, quando a gente fala do valor cheio, pode ser que o Palmeiras não receba exatamente os 131 milhões de reais, né? Já que o West Ham vai pagar todos os impostos, pode ser que o Palmeiras receba um pouco menos, né? Fica com 100 milhões dessa parte fixa, aí do variável também pode ser que não receba 100%, né? Se tiver acesso a essa informação, a gente traz aqui também no canal Tá Lá Dentro. E o Luan também, né? Outro, assim como o Luiz Guilherme, nesta segunda-feira também já deve canetar o seu novo acordo, né? O Toluca, a gente trouxe aqui que atravessou a negociação, o Toluca bateu no peito e falou: ó, eu pago a multa rescisória, né? Os 4 milhões de dólares, como a gente explicou aqui na última renovação contratual, o Luan ele pediu para diminuir o valor da multa rescisória dele, porque no passado ele recebeu algumas propostas, né, na casa dos 3 milhões de dólares, 3 milhões de euros, né, o Krasnodar fez uma aí na casa dos 3 milhões de euros e não estava próximo da multa rescisória. Então o Luan, com esse desejo de jogar fora do país, ele pediu, o Palmeiras atendeu por todos os serviços prestados, diminuir o valor da multa rescisória, hoje são 4 milhões de dólares. O Toluca, do técnico Renato Paiva, né, ex-Bahia, bateu no peito, falou que paga o valor da multa. O Luan ficou convencido, não participou do último jogo treino exatamente por causa das negociações e hoje já deve assinar também, né, o seu acordo com o Toluca. E aí lembrando, né, o Palmeiras fica com 60%, então a gente já traduz
para reais, né? São 21 milhões de reais mais ou menos dessa negociação. O Palmeiras fica com 12.600, só que 10 milhões de reais vão para a Crefisa, já que em 2017 a Crefisa fez o aporte da compra do próprio Luan, então isso está no contrato, desde 2017 já está no contrato do Luan, que se ele fosse vendido, a Crefisa pegaria o valor que foi investido, ou se ele fosse vendido por um valor mais baixo do que aquilo que a Crefisa investiu, a Crefisa ia ficar com uma porcentagem bem grande dessa venda do Luan. Como o Palmeiras vai ficar com um valor acima daquilo que a Crefisa investiu, então a Crefisa pega de volta os 10 milhões de reais que emprestou lá em 2017, o Palmeiras fica com 2.600, e não sei, a gente falou aqui na última sexta-feira sobre o Palmeiras, né, o Facincani, ele trouxe muito bem as informações com relação ao Valentini, né, o Palmeiras fez um contato, o Palmeiras gostou do perfil desse jogador, mas por enquanto não tem proposta, é um jogador que está em litígio com o Boca Juniors, só que o Valentini recebeu duas ligações importantes, né? Uma do Burdisso, ex-zagueiro da seleção argentina e do próprio Boca Juniors, e uma de Javier Zanetti, o atual campeão italiano com a Inter. E aí o Zanetti, por ser uma lenda do futebol argentino, do futebol italiano e por ser diretor da Inter, eu acho que deixa qualquer um tentado a jogar na Inter, com a Inter voltando a ter um certo protagonismo, não só no futebol italiano, mas no futebol europeu de forma geral. Então, Valentini hoje é um jogador que é muito mais um sonho do que uma realidade, e eu não sei, sinceramente, acho que o Palmeiras não traz um zagueiro para o lugar do Luan. Acho que o Abel falou sobre isso contra o Del Valle, né? Falou sobre Vitor Reis, falou sobre Naves, sobre Michel. Eu acho que hoje o Palmeiras vai olhar para aquilo que tem à disposição e vai apostar nos meninos. Inclusive o Naves renovou o contrato, né? Por mais 3 anos, até 2028, se eu não me engano, na semana passada foi anunciado. E a impressão que eu tenho é que cada vez mais esses jogadores argentinos, especialmente zagueiros, é o que o Solari falou, é o Burdisso, é o Zanetti, é o Samuel, né, que também tem uma história maravilhosa no futebol italiano. Eu acho que é muito difícil o Palmeiras disputar com esses times que tem esses caras fora, porque eles adoram esse tipo de zagueiro, adoram, né, e o Palmeiras tem feito um mapeamento de mercado para atacar justamente os jogadores sul-americanos, né, entende que o Palmeiras, que as opções sul-americanas, elas são mais interessantes, né, sob o ponto de vista do que os brasileiros, né? Então, assim, eu acho que vai ser bem complicado contratar esse jogador de zaga, realmente, se for estrangeiro, se for algum jogador aí do mercado sul-americano, que é, né, o que o Palmeiras está buscando.